Olá, bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo, na fanpage Quem Tem Sede Venha, com a mensagem de Deus no seu coração. Deus possa abençoar a sua vida, abençoar cada um de vocês. Tem uma mensagem que toda terça-feira a gente passa, sábado também à noite, né, no culto, na Igreja Cristo Vivo Mananciais, em Campinas. A gente faz lá ao vivo, presencial. E de terça-feira a gente faz aqui nesse sistema de live, né, na página do Quem Tem Sede Venha. Tá? Você que já é nosso seguidor já há bastante tempo, sabe que a gente só fala aqui mensagens bíblicas, mensagens trazidas do céu para cada um de vocês, na intenção de fortalecer a fé de vocês, na intenção também de fazer um estudo bíblico, né? Para a gente aprender aquilo que a Bíblia nos diz sobre cada texto, cada personagem, cada ocasião, milagre, tudo na Bíblia tem uma explicação. Tudo na Bíblia ela converge em Cristo Jesus. O plano de salvação de Deus para o homem está descrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia é como se fosse um manual que Deus deixou escrito para que a gente pudesse estudar e entender melhor. Eu acho que a gente não vai saber tudo, porque tem coisa que será revelada na eternidade, mas o que a gente precisa saber está revelado na Bíblia, porque o que a gente precisa saber é aquilo que vai gerar fruto de arrependimento para que a gente possa entrar no reino dos céus. E isso a Bíblia nos traz grandes revelações, grandes exemplos, né, para que a gente possa segui-los e também aí sim a gente tomar a nossa decisão. Se a gente quer, eu estou mexendo aqui porque às vezes mexe aqui o pedestal. Então, nós temos decisões para tomar e essas decisões a Bíblia nos ajuda, tá bom? Então, eu queria já de antemão agradecer o pessoal que está nos assistindo aí, né, todos que estão nos assistindo, deixar aqui o meu abraço e dizer que vocês são importantes demais, porque é para vocês que a gente faz, né? E na intenção realmente de ajudá-los, tá? E para mim é muito importante também, porque toda vez que eu vou falar eu preciso estudar, eu preciso ler e aprender, então eu acabo também aprendendo antes de poder passar, né? Hoje eu quero ler um texto, nós estamos em Josué, lembra? Nós estamos fazendo a série Heróis da Fé, que está lá em Hebreus, capítulo 11, vou ler um pedacinho. Mas nós vimos então Davi, vimos Abraão, vimos Moisés, José, e agora nós estamos na vida de Josué. Quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Ele foi o responsável por pegar o povo que estava antes do Jordão para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida, né? Vou mostrar um mapinha aqui só para a gente contextualizar e depois eu entro no texto. Tá? A mensagem é uma mensagem rápida e quer ver? Vamos lá. Hoje eu não pus microfone, mas estão ouvindo bem, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Aqui, ó, onde nós estamos aqui, ó. Aqui é o Monte Nebo, onde Moisés morreu. E aí, a partir daqui, eles se acamparam e depois Josué tinha que pegar o povo e atravessar aqui, ó, para chegar em Jericó. Aqui está Jericó, tá vendo? Então, eles tinham que atravessar o Jordão. Tudo isso aqui, ó, essa linha vermelha que vocês estão vendo, isso aqui, Moisés conduziu esse povo durante 40 anos por todo esse deserto aqui, né? Aqui, ó, o Monte Sinai, a Península do Sinai, tem o Monte Horebe, enfim, eles vêm toda essa região aqui até chegar aqui no Monte Nebo. Moisés morre e Josué então agora é eleito para conduzir o povo até Jericó, certo? Então eu quero ler com você um texto que está primeiramente na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, tá bom? E aí depois eu vou entrar então na mensagem com vocês, tá bom? Bom dia para todos que estão nos assistindo. A Franco mandou um bom dia. Todos vocês, tá bom? A Salete, a Rê, sejam todos muito bem-vindos. Ó,
primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim, o Paulo escrevendo para eles, ó: não quero, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer a ele. Então, olha só, Paulo está escrevendo aqui aos Tessalonicenses. É interessante isso aí, eu gosto de explicar para a gente entender bem o contexto. Tessalônica era uma cidade importante onde Paulo pregou o evangelho, e lá ele foi hostilizado demais. Quando ele pregou o evangelho de Cristo, os judeus que moravam lá, e até gregos também, o pessoal se revoltou muito contra ele e acabaram expulsando ele da cidade. Ele ficou lá por um período curto, sei lá, umas 3 semanas ou um pouco mais, no mínimo 3 semanas, que a Bíblia cita em algumas situações que ele ficou em 3 semanas, mas pode ter ficado um pouco mais. E aí então ele sai e vai para uma cidade chamada Bereia. Quando ele vai para a cidade chamada Bereia, lá ele está também falando e pregando o evangelho. O povo de Tessalônica vai para Bereia e também impede que ele continue pregando o evangelho. Então ele sai de lá. E aí então, quando ele está em Atenas, ele está indo passa em Corinto, vai para Atenas, e de Atenas ele pede então para Timóteo, que é um amigo dele, voltar até Tessalônica e saber como é que o povo está lá. E nisso ele continua a viagem dele, vai em Atenas, e ali ele está pregando também o evangelho. E Timóteo então vem de Tessalônica e fala para ele: Paulo, o pessoal de Tessalônica está de parabéns, eu fiquei muito impressionado com o que vi lá, eles estão muito fortes na fé, estão muito firmes, então assim, não tem muito que preocupar com eles, o pouco que nós ficamos lá, eles aprenderam e assimilaram bastante a questão do evangelho. Só tem uma preocupação que eu tenho com eles: eles estão todos com muito medo de morrer, eles estão apavorados. Por quê? Porque nós falamos da vinda de Cristo e agora eles estão pensando: pô, se Cristo voltar e eu já tiver morrido, eu perdi. Então eles estão com medo de morrer e de Cristo voltar depois, eles estão esperando a volta de Cristo antes, e aí está causando um pavor no meio do povo. E aí então Paulo decide escrever uma carta aos moradores de Tessalônica. Então essa é a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, se você pegar depois aí, se você quiser estudar em casa a carta, você vai ver que os primeiros capítulos é Paulo elogiando, Paulo falando da alegria que ele recebeu a notícia de Timóteo por eles estarem bem, exalta eles a permanecer firmes na fé, né? E depois ele entra nesse texto que nós lemos aqui. Você vê que agora fica mais fácil a gente entender. Paulo está escrevendo para eles: olha, não quero, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, vocês também não ficam tristes como aqueles que não acreditam em Cristo, como aqueles que não estão na fé, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só que interessante, vou continuar lendo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha só, com alarido, guarda bem essa frase, nós vamos ouvir isso aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou repetir isso aqui para você guardar bem, que isso aí depois no final nós vamos voltar aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com grande voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está falando uma palavra de esperança aqui para o povo, que eles não precisam se preocupar, porque mesmo aqueles que estiveram mortos, na vinda de Cristo, eles vão ressuscitar, inclusive antes daqueles que estiverem vivos. É isso que Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses. Bom, então, diante disso, eu quis ler essa carta para falar sobre essa questão que Deus virá com voz de arcanjo, com grande voz, e trará a trombeta de Deus. Então aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. É o que Paulo fala ali depois na sequência do texto. Bom,
eu quero falar com vocês sobre isso porque nós vamos tomar uma decisão. Nós não podemos ficar em cima do mundo. Nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é agora em vida. Depois que a gente morrer, não dá para a gente tomar mais a decisão, né? E depois que você toma a decisão, se você quer estar com Cristo ou não, aí sim, você morreu, você que falou, os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que tomaram a decisão antes, então agora serão transformados. Então a decisão é agora em vida. A decisão é agora, enquanto nós estamos aqui nessa vida. Então, qual que é a decisão? Eu aceito Cristo e vou permanecer em Cristo. Então, ótimo, porque a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você terá a vida eterna, você não vai perecer. Aí o que acontece? Se você estiver vivo e Cristo voltar, nosso corpo será transformado, nós vamos para o céu. Se você aceitou Jesus e morre, quando ele voltar, o que tiver morto vai ressuscitar primeiro. E depois nós, os vivos, que serão transformados. Agora, se a pessoa morreu e não quis saber, não aceitou Jesus e não quis saber, então ela vai para um outro lugar, para o Hades, né, que aí é um outro lugar, que é um lugar de tormento. Tá? Os vivos, os em Cristo, que estão em Cristo, vão para o seio de Abraão e de lá para o paraíso de Deus, e os que não estão no lugar de tormenta, onde vão queimar no lago de enxofre. Desculpa, mas é isso que está escrito na Bíblia. Bom, diante disso eu queria ler com vocês um texto que está lá no Evangelho, está lá no livro de Josué, que nós estamos vendo Josué, e o capítulo 6 de Josué, ele começa falando assim, olha só que interessante: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía e ninguém entrava. Olha só, capítulo 6, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Por que está nessa situação aqui? Os israelitas cercaram Jericó. Lembra que nós vimos a história de Moisés, que ele conduziu o povo pelo deserto, né? Eu mostrei hoje aqui no mapa. Moisés pegou o povo lá do Egito, depois das 10 pragas, e que Faraó libera o povo, ele vem com o povo pelo deserto, eles se deparam com o Mar Vermelho, e aí, então Deus abre o mar, eles passam o mar, e ali então eles têm uma longa caminhada pelo deserto, 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Lembra? Por causa da incredulidade. Eles não confiaram em Deus, eles se rebelaram contra Deus, e aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, e aí nasceu uma nova geração no deserto, os filhos daquela geração, e aí foram conduzidos pelo deserto. Por isso eles ficaram 40 anos, para dar tempo de uma geração morrer no deserto e a outra então crescer. E aí chegaram no Monte Nebo, lá de frente de Jericó. Moisés morre, Josué é eleito para ficar do lado, para substituir Moisés. Lembra que foi eleito por Deus, o próprio Deus elevou Josué para ser o comandante do povo. E aí então, o que eles fizeram? Eles, chegando no Rio Jordão, Josué pede para 2 homens ir até Jericó e espiar a terra. Diferente daqueles 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, porque quando Moisés manda aqueles 12 espiar a terra de Canaã, eles vão para ver se realmente a terra é boa, se realmente ela produz leite e mel, como Deus disse, aí para ver também se são cidades fortes ou se são cidades fracas, se o povo de lá é forte, se o povo é fraco, enfim, para conhecer a terra no modo geral, mas toda a terra de Canaã. Agora Josué manda 2 homens a Jericó. Por quê? Porque agora é uma estratégia de guerra. Ele está querendo saber como é que ele vai invadir Jericó. Ele não sabe ainda que Deus tinha preparado tudo, mas ele quer definir uma estratégia para então invadir Jericó. E ele manda então 2 homens ir até Jericó e chega lá para ver as fragilidades da cidade, para que eles pudessem depois ocupar. Esses 2 homens vão e se escondem em um prostíbulo, na casa de uma prostituta chamada Raabe. E esta mulher chamada Raabe os escondeu. Por quê? Porque teve alguém, a inteligência do Jericó, lá da corte de Jericó, descobriu que tinha 2 homens espiando a terra. E naquele momento todo mundo já estava apavorado, porque sabia
que o povo de Israel, que os judeus, que os hebreus naquela época, né, estava indo para ocupar a terra de Canaã. A terra de Canaã chegou um momento que ela não estava povoada igual está agora nesse momento. Chegou um momento que a terra de Canaã estava desabitada, Abraão chegou lá, fez amizades, comprou áreas e estava vivendo ali. Depois veio Jacó, e aí então Jacó, lógico, né, antes Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí Jacó, um dos filhos de Jacó, José, foi para o Egito na época da fome e levou toda a família depois. E nesse tempo a terra foi sendo povoada. Quando o povo de Israel ia voltar, a terra já estava povoada. Então Deus falou, mas eu prometi aquela terra para Abraão e vou cumprir, então vocês vão para lá. Então quando eles chegam, eles precisam conhecer a terra que eles vão ocupar. E aí essa prostituta chamada Raabe esconde os 2 homens. Por quê? Porque todo mundo está apavorado ali, sabendo que os hebreus estavam voltando para fazer uma reintegração de posse, para assumir a terra que tinha sido prometida a eles. Bom, nesse meio tempo, o rei então descobre, manda os homens na casa da prostituta e eles falam, olha, nós sabemos que tem 2 hebreus aqui, 2 israelitas, que estão aqui para espiar a terra, eu preciso que você nos entregue eles. E ela falou, olha, eles realmente estiveram aqui, mas já foram embora. E aí os homens então vão atrás tentar achar os 2 hebreus que ela na verdade havia escondido no terraço da casa dela. E aí a Bíblia diz que quando eles estão para dormir, ela sobe no terraço e faz um acordo com eles. Ela fala para ele, a minha vida pela vida de vocês. Eu protegi vocês, eu vou deixar vocês saírem com vida, porém, eu tenho ouvido falar do Deus de vocês, eu conheço o que Deus tem feito, porque a fama dele chegou até nós. Eu sei de tudo que ele fez no deserto para trazer vocês até aqui. E eu tenho certeza que ele vai pôr vocês nessa terra. Então olha só, aquela mulher pecadora teve, na verdade, fé. Ela confiou em Deus porque ela tinha certeza que Deus ia cumprir a promessa dele. Então ela fala para os homens o seguinte, fala, então, vocês voltam e quando vocês ocuparem a terra, vocês poupam a minha vida e a vida da minha família. E os 2 homens aceitaram o acordo. Então falaram, não, a sua vida é pela nossa vida, ok. Então a gente vai e quando a gente invadir aqui, você será poupado e todos que tiverem na sua casa. Então a sua parentela, aqueles que você quer proteger, pede para não sair da tua casa, porque a tua casa será a única poupada. E aí então, eles voltam. E aí quando eles voltam, Josué, ele, orientado por Deus, pede para os sacerdotes entrar no Jordão. Era época de colheita e o Jordão transbordava. O Rio Jordão estava cheio demais. E quando os sacerdotes pisaram na borda do Jordão, o rio que vinha descendo lá do Monte Hermon, ele parou e fez uma parede. Então a água foi escoando, a água ali eles estavam para cima do Mar Morto, mas para baixo do Mar da Galileia, né? Não sei se você sabe, mas o Mar da Galileia é um grande lago com água doce, grande mesmo, com mais de 10 quilômetros de extensão, de largura, muito grande. E o Jordão desce do Hermon, ele deságua no Mar da Galileia e depois ele sai de novo como um rio do Mar da Galileia e aí ele vai até o Mar Morto e ele deságua no Mar Morto. O Mar Morto é um mar salgado. E eles estavam então nesse trecho. Jericó fica para baixo do Mar da Galileia e para cima, um pouquinho para cima do Mar Morto, do Mar Salgado. E eles então, quando os sacerdotes com a arca em punho pisaram no Jordão, as águas do Jordão pararam. E aí o povo pôde atravessar em terra seca. E foram atravessando. E os sacerdotes segurando ali as águas, a arca de Deus com eles, e o povo atravessou. Quando o povo atravessou, Deus pede para Josué voltar no Jordão e pegar 12 pedras. Então cada um foi lá e pegou uma pedra grande. A Bíblia diz que eles tiveram que levar a pedra na cabeça, nos ombros, né? Tiveram que levar a pedra no alto, uma pedra grande. E Deus falou para Josué, vai fazer isso para que seja memorial, para que o povo saiba, vocês vão contar para outras gerações o que aconteceu aqui. Então olha só, tem até uma situação, uma passagem na Bíblia, está em João 9, acho que é João 9, que eles apresentam um cego para Jesus, e aí perguntam para Jesus, por que ele está assim? É por causa dos pais dele, do pecado dos pais dele, ou pecado dele mesmo? E Jesus falou, não, isso foi feito, quer ver?
Olha só, João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, às vezes, alguma coisa é colocada, as pedras são colocadas para que a gente lembre que o nome de Deus precisa ser glorificado. Né? Às vezes você está passando por dificuldade na vida, às vezes você está passando por algumas tempestades, por algum terremoto, às vezes você está tendo que pular muitas pedras no teu caminho, mas saiba que isso é para glorificar o nome de Deus na tua vida, porque você vai passar por elas. Né? Foi o que Jesus respondeu ali, não é por pecado, é porque o nome de Deus vai ser glorificado através desse negócio. Bom, eles então atravessaram o Jordão, e quando eles atravessaram o Jordão, orientados também por Deus, Josué conduz o povo e cerca a cidade de Jericó. E aí então, o capítulo 6, eles chegaram em Jericó. Antes eles tinham até circuncidado, porque no deserto como essa geração tinha nascido no deserto, eles não tinham passado ainda pela circuncisão, que foi a aliança que Deus havia feito com Abraão. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou todos eles, deu tempo para eles se recuperarem. 3 dias depois, eles então atravessam o Jordão, se acampam em volta de Jericó, e aí Deus pede para eles a cada dia dar uma volta em volta de Jericó, tocando trombetas. Olha só, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então você imagina como é que estava a cidade, lá dentro o povo apavorado, temeroso, e os israelitas em volta, e a cidade fechada, ninguém saía, ninguém entrava, e aí então todo mundo no pavor. Mas lembra-se que tinha lá a prostituta Raabe, que tinha ajudado eles, né? Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar aonde estiver. Então olha só, cercou Jericó, durante 6 dias eles tinham que dar uma volta em volta da cidade, né, do lado de fora do muro, é lógico, e levando a arca, e na frente da arca os sacerdotes iam tocando a trombeta. Fizeram isso no 1º dia, no 2º dia, 3º dia, e repetiram isso até o 6º dia. No 7º dia, eles teriam que fazer essa mesma coisa durante 7 vezes, ou seja, dar 7 voltas tocando a trombeta. Na última volta, quando soasse então a trombeta, o povo ia gritar, e depois do grande grito do povo, do alarido, da grande voz, os muros cairiam, e o povo então invadiria Jericó, certo? Aí então, um abraço para a Silvinha, que está mandando aqui um bom dia, para você também, viu, Silvinha? Aí olha só, depois disso, você pegar lá no versículo 17, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Depois, mais adiante, fala assim, quando soaram as trombetas, está no versículo 20, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu. Então o que aconteceu? Deus então fala para Josué, Josué vai lá, chama o povo e pede para poupar Raabe e todos que não andaram. Depois você continuar lendo aí, você vai ver que Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então eles foram, tiraram toda a família de Raabe e levaram para o acampamento dos israelitas, e aí o que eles fizeram? Puseram fogo na cidade. Depois que eles tiraram todo mundo, eles destruíram tudo, e depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. E aí então
o povo de Israel ocupa a primeira cidade da Terra da Promessa. Eles chegam na Terra da Promessa e já ocupam a primeira cidade, e ali então eles começam a estratégia para depois ocupar o resto da nação. Olha só, pode ser que muitos tivessem pensado assim, nós vamos chegar lá e vamos só tomar posse da nossa herança. Não, eles tiveram que batalhar, eles tiveram que ocupar a cidade, tiveram que guerrear para ocupar. Nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, e essa promessa é na Nova Jerusalém, é o nosso paraíso, é voltar para o paraíso. Só que não é simples, nós temos que batalhar, tá? Não é uma coisa que vem do céu de mão beijada, nós temos que batalhar por isso. E começa a nossa batalha pela fé, confiando em Deus. É o que Josué fazia aqui, confiava em Deus. Mas eu quero falar com você não só da perspectiva de Josué, eu quero falar também da perspectiva de Raabe, uma pecadora, uma mulher que tinha tudo para estar na cidade quando ela foi incendiada. Mas pela fé, pela confiança dela, ela foi poupada e junto com ela os seus parentes, né? Pela fé. Eu quero dizer para você o seguinte, que tem algo preparado e que está narrado na Bíblia. Conforme eu falei no começo, a Bíblia nos revela muitas coisas. E tem um dia do juízo que está preparado. Então nós vemos um texto lá em 1 Tessalonicenses que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai levar a igreja dele, aqueles que estiveram mortos irão primeiro, que estiverem vivos serão transformados. Mas depois ele vem numa nova volta, aí vai ter uma destruição total. Só que ele vai dar oportunidade para aqueles que ainda têm fé de acreditarem. E é sobre isso que eu quero falar com você, que nós precisamos nos entregar a Cristo Jesus. Por quê? Porque nós vamos ser levados para o céu, né? Aí se você pegar lá em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, todo mundo sabe que Apocalipse foi a visão que João teve quando ele estava preso na ilha de Patmos. Ele teve uma visão, e essa visão ele descreveu, que é o livro de Apocalipse, né? E aí no capítulo 11, versículo 15, fala assim, ó, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, ou seja, gritos, que dizia, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Se você pegar na carta, na segunda carta de Pedro, deixa eu ver aqui, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, olha só o que diz. Eu tenho duas versões da Bíblia aqui. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do 7. Mas os céus e a terra agora existem pela palavra que reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então, olha só, tudo vai ser queimado. Eu tenho uma outra versão aqui, segunda carta de Pedro, quer ver? Que a NVI, essa que eu li, é a Bíblia corrigida. E aqui eu tenho a NVI. A NVI fala assim, olha, quer ver? Que é a mesma coisa, o mesmo texto, só que uma tradução um pouco diferente, né? Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Estão guardados para o fogo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós vimos aqui em Apocalipse que terá um grande barulho, terá um grande grito vindo dos céus, e aí então, depois disso, virá então a destruição.
E o que eu quero dizer para você é que mesmo sendo pecadores, nós temos condição de sermos separados para Deus. Como? Através da nossa fé. Confiando em Deus, assim como Raabe. Raabe tinha tudo para estar dentro de Jericó quando Jericó foi queimada. Assim como nós temos tudo para estar no mundo quando o mundo for destruído. Mas nós precisamos ter fé em Deus e saber que o que está escrito aqui vai acontecer. A gente tem ouvido falar de Deus, a gente já sabe a fama. Assim como Raabe já tinha ouvido falar do Senhor, de tudo que tinha acontecido no deserto, nós hoje temos o privilégio de termos a Bíblia narrada tudo o que aconteceu. Então, se nós sabemos disso, só depende agora de confiarmos, só depende da nossa fé para nós entendermos que Deus tem um plano de salvação. E esse plano de salvação vem através da nossa fé. Nós precisamos acreditar nele. E aquele que acreditar nele será tirado, então, do mundo nesse momento, porque o mundo vai pegar fogo, porque o mundo vai acabar em fogo. Que a própria Bíblia diz também, que queimará, quando teve o dilúvio, o mundo acabou em água, e depois agora acabará em fogo, que virá e queimará tudo. Quando Jesus vier, vai queimar tudo. E nós vimos aqui, em Apocalipse 15, desculpe, em Apocalipse 11, que eu quero ler novamente com você, e tocou o 7º anjo a trombeta. Então, no som da trombeta, houve dos céus grandes vozes, ou seja, os gritos, e o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele vier restabelecer e vier então retomar o mundo que é dele, vai acontecer igual aconteceu em Jericó. O povo estava ali para retomar Jericó. E aí então, depois do soar da trombeta e dos gritos, o muro caiu e o povo ocupou Jericó. E quem foi poupado? Aquela que creu que Deus seria capaz de fazer isso e que ele cumpriria a promessa dele. E agora então nós sabemos que o mundo aqui será destruído depois do soar da trombeta. E aí quem será poupado? Aquele que crê em Jesus Cristo. Aquele que será tirado de Jericó e fará parte então do povo de Deus. E aí tudo se queimará. Que essa palavra possa ser meditada por você e que ela possa ficar no seu coração, porque você entenda que nós precisamos tomar uma decisão. Raabe, quando ela ajudou os espias a fugir, disse que a casa dela ficava no muro. Ela fez uma corda com lençol, né, com tecidos, e passou os caras para fora pela janela, e eles então desceram e foram embora, né? Mas o que aconteceu? Ela teve fé, ela acreditou, né? E aí então ela conseguiu fazer com que eles se ajudassem. E o que eu quero falar para você é o seguinte, que nós também somos pecadores e que nós podemos também tomar essa decisão de crer. A nossa fé é que vai fazer a gente fazer parte então do povo de Deus, da igreja do Senhor. Tá? Então eu te convido a ter fé e acreditar em Deus para que a gente possa ser separado também, né? E aí nós temos aí um advogado que é Cristo Jesus, que vai nos reconhecer e vai nos ajudar a ter a vida poupada. Tá bom? Então que isso fique cravado em seu coração, para que você entenda que nós não podemos ficar em cima do muro. Raabe não ficou em cima do muro, porque o muro caiu, inclusive, né? Então, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos ficar do lado de dentro da cidade, ou nós vamos ficar do lado de fora. Ou nós vamos crer e fazer parte da igreja de Deus, ou nós vamos ficar do lado de dentro a hora que tudo for destruído e queimar no lago de fogo e de enxofre. Então, essa decisão nós precisamos tomar agora em vida, tá? E eu te convido então a tomar essa decisão. A decisão é tua. A graça está aí, Deus derramou sobre nós a graça para que a gente seja salvo. E nós podemos aceitar a graça ou não aceitar a graça. Tem uma historinha que todos conhecem, mas eu vou contar. Pode ser que tenha alguém que não conheça, a gente tem bastante gente que alguns entram, saem, né? Mas tem muita gente, outros que vão assistir isso depois, né? Que tinha em cima do muro, estava um rapaz, um pecador, e disse que os anjos do Senhor ficavam chamando ele, pula para cá, e ele ficava olhando, ficava em dúvida. Do outro lado estavam os demônios de Satanás, e eles estavam todos quietos, e o povo de Deus gritando, né? Os representantes de Deus gritando, pula, e ele olhava, e aí falou
o próprio homem pergunta para eles, viu, eles ali estão fazendo de tudo para pular, e você não está fazendo nada, por quê? Você não quer que eu vá para aí? Ele falou, não, porque você está em cima do muro, o muro é nosso. Então, se acontecer alguma coisa, isso já está do lado de cá. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós temos que tomar uma posição. Se nós crermos em Cristo, vamos para o lado de Cristo. Se não, nós vamos queimar junto com a cidade de Jericó. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Agradeço, Deus, por cada pessoa que assistiu ao vivo e por cada um que irá assistir, Senhor, depois da gravação desta mensagem. Que o Senhor possa abençoar cada família, Pai, abençoar as nossas vidas, nos fortalecer, Senhor, nos guia, nos livra, Senhor, do mal e nos leva em veredas, como diz a sua palavra, em caminhos retos rumo à salvação, em direção ao teu reino. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nos proteja, nos guarda e nos livra, Pai, de todo mal. Amém. Amados, obrigado, viu? Obrigado, foi a última live do ano, né? Porque sábado aí, dia 1º, nós vamos fazer, mas é direto lá da igreja, presencial. Mas você quiser acompanhar aqui pela fanpage Quem Tem Sede Venha, mas aí já vai ser a do ano que vem, né? Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, que 2022 seja um ano de vitória na vida de vocês, vitória espiritual principalmente, mas em tudo. Você que está desempregado, que você possa ter um bom emprego, você que está com briga, que você possa fazer as pazes, você que está com problema de saúde, busque aí um tratamento, mas que Deus possa abençoar você também com saúde, enfim, todos vocês, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa gerar na vida de vocês motivos de alegria, de felicidade, né? E que 2022 seja realmente um ano incrível para cada um de vocês, tá bom? O pessoal que esteve comigo aí desde o início, muito obrigado, que Deus abençoe. O pessoal que, olha, a Fran, a Vanusa, a Carol, a Terezinha Galhardo, a Helena, a Terezinha, que eu já tinha falado, o Valdeci, a pastora Suzana, que falou aqui para que Deus abençoe a todos, a Rê também, a Regina, né? O Darley, a Neuza, o Alex, o evangelista Alex, a Cileia, o Dilson, a Carla Barril, o Vanderlei, o Valdeci Diniz, a Cidinha, a Janaína, a Salete, Zé Henrique, Margarete, Elza, o Darley, na figura do Darley, quero cumprimentar todo o pessoal lá, o Rogério, o Luiz, a Margarete, a Lu, todo o pessoal, tá bom? Que Deus abençoe vocês. O Antônio, Francisco Alves, o Carlos, o Marco Lena também, o Dirceu, Rogério Baciel, pastor Rogério, que Deus abençoe, viu, pastor? Agora aumentou a minha responsabilidade, o pastor assistindo, meu Deus, espero que eu não tenha falado nenhuma besteira aqui, pastor. O Antônio Ávila, a Eliane, a Valéria, minha esposa também, mandou aqui um bom dia. A Leila Mioto, Dirceu Fernandes, que eu já tinha falado. Todo o pessoal aí, viu? É muita gente, nossa, é muita gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa realmente colocar a mão poderosa. A Yolanda está aqui também, que Deus abençoe, tá bom? O Tiago Ferrari também está aqui, que Deus te abençoe, viu, Tiago? A Luísa, bom, é muita gente, que Deus abençoe a todos vocês. E o pastor Rogério escreveu feliz ano novo para você também, viu, pastor? E para todos aí, as ovelhas, o aprisco que Deus confiou na tua mão, que seja conduzido com essa sabedoria que o Senhor sempre faz, que Deus possa abençoar, tá bom? Obrigado a todos e até sábado à noite, às 19 horas, e terça-feira que vem, aí vai ser a primeira live nas terças de manhã do ano 2022. Deus abençoe.